Olá, rainhas, tudo bem? Vocês sabiam que no século XVIII e XIX as mulheres eram tratadas na menopausa com sangria das veias da vulva e ainda uso de sanguessugas na região vulvar? Você pode crer? Aqui é a sua mentora da saúde, Wanderleia Coelho, e no vídeo de hoje, ao vivo, eu vou contar um pouco da história da menopausa que eu estou estudando e gostaria de compartilhar com vocês. O que acontece é que a menopausa é algo relativamente novo no universo feminino e da sociedade. Ou seja, há pouco tempo as mulheres passaram a viver mais para poder experimentar toda essa sintomatologia decorrente da deficiência de hormônios. No século XVIII e XIX, ninguém sabia sobre menopausa. Sabia-se que a mulher sangrava todos os meses e que em algum momento parava de sangrar, e naquela época, sangrar estava relacionado a eliminar impurezas, a eliminar toxinas. E em algum momento a mulher parava de sangrar e tinha muita sintomatologia, e eles associavam a retenção dessas impurezas, dessas toxinas, e por esse motivo era associado que os sintomas estavam relacionados ao ato de você não menstruar, ao ato de você não liberar todas essas toxinas. E dessa forma, o tratamento proposto, se você não sangra, nós temos que fazer você sangrar. E nesse momento, as mulheres que atingiam essa fase, elas eram submetidas a esses tratamentos de corte nas veias da vulva para sangrar e uso de sanguessugas na região. É algo que eu fiquei chocada realmente. E fui buscar um pouco de estatística para poder entender melhor tudo isso. E o IBGE, achei um censo do IBGE de 1950, que em 1950 as mulheres chegaram a atingir 52, 53 anos. Ou seja, tem 60, 70 anos que as mulheres passaram a viver esse período de menopausa, de climatério. E os hormônios, ou seja, até esse período ninguém sabia sobre hormônios. Você simplesmente parava de sangrar as que conseguiam atingir esse período e ninguém entendia por quê. E em 1929 foi descoberto, foi selecionado o primeiro hormônio estrogênio extraído de urina de mulher grávida. Aí começou a se relacionar a deficiência dos hormônios aos sintomas apresentados pela mulher nesse período. Em apenas 1942, o FDA, que é o órgão norte-americano que libera o uso de medicamentos, liberou o uso dos estrogênios, que na época eram extraídos de éguas, para o tratamento das mulheres que apresentavam sintomas de fogacho, os famosos calorões. Somente em 1966, há exatamente 50 anos atrás, foi publicado um livro por um ginecologista norte-americano chamado Femininas para Sempre. E em 1966 houve uma explosão do consumo de hormônios estrogênicos. Só que nesse período só se falava dos estrogênios, porque apenas os estrogênios foram selecionados. E nós temos dois hormônios importantes para a mulher, que é o estrogênio e a progesterona. Com o uso indiscriminado de estrogênio, descobriu-se que os estudos mostraram aumento do risco de câncer de endométrio, que é o câncer de útero, e também de câncer de mama. E isso freou o consumo desses hormônios. E houve ainda depois um outro grande estudo em 2002, chamado WHI, onde foi feito nos Estados Unidos com um grande número de enfermeiras. E esse estudo foi interrompido porque ele demonstrou aumento de risco. Vejam só, essa nossa história, ela é pequena, ela é curta ainda, ela tem que ser muito, muito avaliada, e eu coloquei algumas coisas aqui nos meus estudos que eu gostaria de estar comentando com vocês. Por quê? Vem alguma coisa, lança-se, usa-se bastante, depois vem algo que freia, retrai. De 2002 para cá, os próprios médicos passaram a temer muito usar a modulação hormonal. E o que eu coloquei que eu gostaria que fosse uma reflexão hoje, domingão, dos riscos e dos benefícios. Vamos pensar juntas. Eu coloquei aqui nos meus esqueminhas para que ficasse tudo bem claro para vocês esse raciocínio. Estamos vivendo mais tempo, ok? 2/3 da nossa vida com hormônios e 1/3 sem hormônios. Então, os hormônios
são importantes para grande parte da nossa vida. Outro tópico que eu coloquei, os hormônios estão muito relacionados à gestação, a engravidar, a ter filhos, ótimo, isso é a fase produtiva, procriativa da mulher. Mas nós temos receptores, e isso está provado cientificamente, em várias regiões do corpo. Nós temos receptores de hormônios no nosso cérebro, nos vasos sanguíneos, no coração, nos ossos, na pele, na bexiga, na uretra, na vagina, ou seja, há diversos sistemas que dependem da ação desses hormônios. Não sei se vocês recordam do primeiro vídeo que eu falei que os hormônios são como chavinha. Nós precisamos deles para ligar e ativar uma função na nossa célula. Vamos pensar que se nós precisamos dos hormônios e se eles diminuem, nós passamos a ter sintomas, certo? E nós temos que buscar o quê? Resolver esses sintomas. Mas quando você tem sintomas e você busca resolver esses sintomas, primeiro, você precisa saber que todos os sintomas estão relacionados a essa fase da mulher, que tem como você resolver, você tem que entender por que esses sintomas acontecem. Você fala, nossa, eu tenho alterações no meu humor, tenho depressão, tenho ansiedade, eu tenho calor, não consigo dormir, com isso eu tenho insônia, eu tenho secura vaginal, eu tenho baixa de libido. São tantos sintomas que hoje eu não vou conseguir abordar todos eles para vocês, mas sempre a gente vai... O que tem que ter em mente? Que os sintomas são muito amplos e a mulher precisa, de alguma forma, buscar resolver, porque você tem um terço, você tem, todas nós temos, eu tenho, nós temos um terço da nossa vida, em média, a partir dos 50, porque nós vamos viver até os 70, 80 anos, nós precisamos viver como? Com qualidade. E aí vem o medo e a insegurança. Eu posso ter câncer de mama. Sim, mas o câncer de mama, como eu sempre costumo fazer uma relação, ele é multifatorial. Ou seja, não é só o hormônio que vai dar câncer de mama. Tem vários fatores ambientais, uso de tabagismo, vários carcinógenos, você ser sedentária, estresse crônico, também é um outro tema que a gente pode falar, mas o hormônio, ele pode ser aquela gotinha no oceano quando você já está aqui, você já está se sufocando. Ele é uma substância que te estimula, pode fazer crescer algo que já está ali num terreno propício. Não é ele que vai exatamente te dar isso. E outra coisa que eu quero que vocês pensem, que eu anotei aqui, são das doenças silenciosas. Ninguém fala das doenças que a gente não tem sintomas. A osteoporose é altamente incidente nas mulheres no climatério. Ou seja, o osso depende do estrogênio para ele se manter ativo, para que você não tenha esse desgaste da massa óssea. O que eu coloquei aqui, a minha opinião para vocês. A diminuição dos hormônios impacta em todas as mulheres, em todos os órgãos. Repor o que você precisa, o que nós precisamos, deveria ser uma condição básica para todas nós. Há vários hormônios, várias vias de administração, e isso tem que ser individualizado. Tem tratamentos com vários hormônios associados. A contraindicação não se aplica a todos os hormônios. Nós não podemos ter medo, nós temos que nos informar, nós temos que questionar, nós não podemos nos abandonar. Vamos pensar naquelas corajosas mulheres que tinham sintomatologias, que eram poucas, mas que os sintomas levavam elas a se exporem a um tratamento absurdo. Imagina, sanguessuga ou corte, tudo isso na sua região, de uma forma de aliviar seus sintomas. Se elas eram tão corajosas para se expor a esse tipo de tratamento, por que hoje, em pleno século XXI, nós não podemos ser tão corajosas para sentar, discutir, questionar, avaliar nossos riscos, nossos benefícios? Eu fiz uma balancinha aqui para que seja pensada também. Vejam só. Como que tem que ir? A balança tem que ser dessa forma. Como são os nossos riscos e os nossos benefícios? Se nós temos mais benefícios e menos riscos, o que vale? É como atravessar uma rua. Sempre pode ter um carro que pode nos atropelar. Nós não deixamos de atravessar a rua, porque nós precisamos atravessar a rua. Se a modulação hormonal faz diferença na sua vida, na minha vida, na vida de todas as mulheres, nós não podemos abrir mão de fazê-la. Não importa se todos os hormônios, nós não podemos usar todos os hormônios, mas sempre vai existir algum hormônio,
algo que pode nos beneficiar. Não deixe de cuidar de você. Obrigada, excelente restante de dia. Se gostaram, curtam, compartilhem, coloquem seus coraçõezinhos, que isso sempre me motiva muito para um próximo vídeo. Gratíssima.